Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de indicações de leitura. Ele é um vídeo um pouquinho mais curto, teoricamente, né? É para ser. E a ideia é que, de repente, a partir desse vídeo eu possa gravar outros vídeos através dessas indicações de leituras, comentando esses livros que eu quero trazer hoje, inicialmente, como uma indicação. Na semana passada, celebrando, né, e como marco aí do Dia da Mulher, no dia 8 de março, eu fiz uma live no Instagram. E aí, para quem acompanhou, né, ou para quem conseguiu assistir, pegou depois, enfim, é, eu coloquei, né, como uma das condições, uma das questões aí mais relevantes para a gente poder mudar esse cenário e eventualmente, né, podermos de fato fazer alguma coisa, fazermos a nossa parte, pensando aí, em celebrar, em comemorar, quem sabe, né, daqui a um tempo, o Dia da Mulher, é fazer um caminho através da informação, através do conhecimento. E nessa jornada, então, a gente pode contar com certeza aí com o apoio do feminismo. E aí eu queria falar um pouco hoje de algumas leituras, na verdade sugerir, citar, tá? Alguns livros, então a ideia é ser bastante, né, bastante introdutória, né, que essa conversa seja aí bastante introdutória e que a gente possa, como eu disse, depois aprofundar então, se for o caso, né, se for do interesse aí de todo mundo, falar um pouquinho, gravar um vídeo para cada livro. Bom, uma primeira indicação então que eu daria, inclusive que eu acabei comentando e fiz, inclusive eu realizei um sorteio também no Instagram, uh, ali, né, como marco também do Dia da Mulher, foi o livro da Chimamanda Adichie, Sejamos Todos Feministas. Então essa é uma primeira leitura que eu sugiro. A Chimamanda, ela acaba sendo uma referência atual, né, da atualidade muito importante. Então, a maneira como ela fala, a maneira como ela se utiliza, né, de argumentos, acaba trazendo, né, sendo possível um diálogo muito leve, muito prático, muito objetivo sobre o feminismo, sobre o que é ser feminista e como é que isso, de uma maneira bastante direta, pode funcionar no dia a dia. Então, é uma leitura que eu sugiro, tá? Para começar a se apropriar. Então, né, assim, ela tem uma maneira muito didática de nos conduzir por essa leitura. Uma segunda leitura que eu também indico, né, e aí já começando a falar um pouquinho mais sobre os temas, né, relacionados ao feminismo, aí os desdobramentos, e que nos ajudam bastante, né, como mulheres e também como homens, obviamente, né, que podem fazer parte aí de toda essa discussão. O segundo livro é o livro da Bell Hooks, né, então Bell Hooks é uma outra autora feminista que nos ajuda muito a entender, né? E aí ela tem algumas, né, algumas publicações e inicialmente eu sugiro o Tudo sobre o Amor. Então a gente poder pensar, né? E ela fala muito, né, que o amor ele é uma prática e para ser uma prática a gente precisa muito dialogar sobre ela. Então para eu fazer o amor diferente, para eu ver, eu poder colocar em prática, para eu poder saber que amor que é esse que eu vou receber, eu preciso falar, estudar e me aprofundar sobre isso. Então o que é o amor, né? O que é que nós entendemos como amor e o que é que de fato o amor é, de que maneira ele se manifesta e como ele pode nos ajudar, né, efetivamente, fora e mais amplamente, né, para além da discussão sobre o amor romântico. Então, é uma leitura que vale muito a pena, também muito objetiva, ela escreve de uma forma muito objetiva, muito didática, que vale a pena a gente, né, se aprofundar. Bom, um outro livro que eu também sugiro, né, a professora Valesca Casanello, ela é uma mulher que aí que vem se despontando. Quem não a conhecia recentemente acabou talvez tendo mais acesso. Agora mesmo está rolando no Instagram. Não sei se depois todo mundo consegue ter acesso, né? Em que momento tem, mas está rolando uma live, né? Então a professora Valesca ela lançou, né? Um desafio aí, né? De colher assinaturas para que a misoginia seja criminalizada. Então foi ela que, né, disparou esse projeto, conseguiu, né? Nós fomos unindo forças aí. Precisava de 20 mil assinaturas, isso foi possível
um pouco além, né, inclusive, para protocolar esse pedido. E nesse momento ela está fazendo uma live, né, eu assisti ali até onde, né, até onde deu, pretendo pegar o restante depois, falando sobre uma live com um deputado, falando sobre, né, ele tirando as dúvidas, querendo entender melhor esse projeto, para poder levar, então, essa discussão adiante. E aí a professora Valesca, ela acaba sendo uma referência, né, dentro de toda essa discussão, esse aprofundamento, né, da misoginia, desse ódio às mulheres, né, como isso é naturalizado e sutilmente, muitas vezes, vivenciado no nosso dia a dia, então ela traz essa discussão. Dos livros que ela tem publicados, eu vou destacar dois, que são bem didáticos, né? E todas as autoras, e tem outras inúmeras autoras, né, que podem nos ajudar a entender o feminismo e um caminho né, de, de trabalho, de luta, né, de um dia a dia que seja favorável para mulheres, né, verdadeiramente favorável, né, contra a misoginia. Muitos são mais teóricos, são mais densos, e aí, né, eu acabei deixando de lado nessa indicação, né, de várias autoras, e aí tem dois especificamente da professora Valesca que eu gostaria de trazer. Então, o primeiro deles é A Prateleira do Amor, né? Então, saindo um pouco da discussão da Bell Hooks, que é mais ampla, né? Dialogando sobre o amor e o que de verdade nós podemos fazer, né? Para além né? Né? Desse critério restrito né? E romantizado, né? Sobre o amor, nós passamos a aprofundar, é possível aprofundar um pouquinho mais com esses dois livros. Então, A Prateleira do Amor, ele descreve, né, ele vai falar sobre as relações, né, porque é que as relações amorosas, elas são um tema central na vida de uma mulher. Então, através também, né, de um texto bastante didático, né, direto, simples, né, se é que é possível falarmos dessa forma, mas diante de algumas outras leituras, é uma forma sim mais simplificada de entender um tema tão complexo. Então, vale a pena, né? Porque é uma maneira da gente entender. Mas por quê? Né? Assim, eu sou bem-sucedida, eu tenho um emprego legal, eu consegui estudar, enfim, mas, né, eu ter ou eu não ter um relacionamento, principalmente dependendo da idade que eu tenho, né? Essa é uma outra discussão também bastante atual. Isso pesa, né? Por que acaba tendo esse peso, então, ainda maior? Então, vale a pena, é uma leitura que abre muito, né, a nossa mente para esta questão, né, da mulher nos relacionamentos e entender um pouquinho. Inclusive, ele faz uma descrição, uma breve descrição sobre feminismo e sobre as principais categorias aí, vertentes do feminismo, que dá para a gente entender alguma coisa também, né? E o outro livro dela, que ela escreveu recentemente em parceria com uma outra psicóloga, que é a Priscila Miranda, ele se chama Dispositivo Amoroso. Então ele fala um pouquinho mais, ele ainda é mais específico, falando sobre essa nossa relação com as relações amorosas, né? E o que é legal desse livro é que a Priscila Miranda, além de ser uma psicóloga também, ela é uma artista ilustradora e ela fez então as ilustrações. Esse livro, ele é um livro muito didático, né, se utilizando aí da arte, então da ilustração, para mostrar de maneira aí bastante didática como funcionam as relações amorosas e como e por quê, né? Esse é um tema tão central. Vale muito a pena, é assim, é um livro quase que né, uma história em quadrinhos aí que a gente senta e lê. É muito prático, é muito rápido e a gente tem ali acesso a todas as informações que a gente precisa, né? E é o que eu sempre falo nos meus atendimentos a mulheres, é o que eu repito isso, eu falo nos meus posts do Instagram, eu já falei aqui em outros vídeos, enfim. A ideia da gente poder ter acesso a esse tipo de informação é podermos fazer escolhas. Quanto mais conscientes de todos esses processos dentro da estrutura, né, de uma sociedade, nós vivemos numa sociedade que silencia, invalida, adoece mulheres. E tem toda uma teoria, né, e uma prática, obviamente, do dia a dia que suporta, que sustenta tudo isso. Quanto mais a gente pode ter acesso a tudo isso, mais a gente tem consciência e mais a gente pode eventualmente pensar, né, numa forma de intervir.
de intervir, de fazer algumas escolhas, enfim. Essas são as sugestões, então, que eu trago no dia de hoje. A ideia, como eu disse, é poder fazer. Se você tem interesse, comente aqui embaixo, né, qual dos livros vale muito a pena. Seguir essa ordem, né? Se você falar, então, essa ordem que eu trouxe aqui também é uma ordem legal para, né, para seguir, para começar a se apropriar, né, sobre a teoria feminista e sobre, né, esse universo e todas essas possibilidades aí de conhecimento. E aí, se você tem interesse, né, comente aqui para, né, para que eu possa desenvolver os próximos vídeos e trazer aí a ideia é poder fazer uma leitura comentada aí desses vídeos e quem sabe ampliar e poder possibilitar ainda mais o acesso, né, de homens e mulheres para esse debate aí nesse momento. Um abraço.